Enquanto eu anotava os pontos que eu quero conversar com você nesse vídeo, eu percebi a grande ironia, que é eu vir aqui resfriado. Agora até que tá legal o nariz, mas você vai perceber que minha voz tá meio fanha, porque eu tô resfriado, tô gripado, sei lá o que é, algo nesse sentido, e vou fazer um vídeo pra você pra falar sobre saúde. Falei, caramba, que irônico. Mas você vai ver que tudo que eu vou te falar faz sentido. Eu falo com muita sinceridade, a fim de te mostrar algo que eu acredito ser a verdade. E, e você vai ver o porquê de eu estar fazendo essa grande ironia aqui com você. O fato é o seguinte: a gente só pensa em saúde quando a gente perde ela, né? Essa é a grande verdade. E eu sou a pessoa que nunca teve um sistema respiratório funcionando bem. Deixa eu só desligar um timer aqui que está me atrapalhando. Pronto. Eu sou a pessoa que nunca teve um sistema respiratório saudável. Eu tive minha primeira infecção de garganta com 15 dias de nascido. Durante toda a minha infância, adolescência, até o início da vida adulta, eu colecionei entre 4 e 6 infecções de garganta a cada ano. Às vezes era vírus, às vezes era bactéria, às vezes era só garganta, às vezes virou faringite, às vezes virou laringite. Uma vez o médico falou para minha mãe para eu fazer cirurgia e tirar as amígdalas, porque as amígdalas só inflamam. E ela não deixou, ela não quis. Minha mãe nunca gostou muito de cirurgia, de médico, de hospital. Acho que eu tenho um pouco disso dela. E um dia eu fui entender, porque eu tive uma faringite, mesmo tendo as amígdalas. E, cara, é bem pior inflamar a laringe ou a faringe do que inflamar as amígdalas. Então, te dando um conselho que você não pediu, deixa suas amígdalas em paz, mesmo que elas inflamem. Foi o que eu fiz e acho que foi uma boa decisão. Então, embora eu esteja aqui resfriado falando com você, saiba que antes de conhecer o yoga, isso aqui era rotineiro. E eu ficava mal mesmo, mal para valer, de atrapalhar comer, de atrapalhar o apetite, de deglutir e sentir dor, de tão inflamado, de tão inchado que ficava essa região da garganta. Então, assim, isso já foi muito ruim para mim. Hoje é de boa. Hoje eu vejo como um resfriadinho aí de troca de estação. Esfriou aqui esses dias de repente, estava muito quente, aí esfriou. E aí eu saí de casa, fiquei muito tempo fora, não bebi água adequadamente. De um lugar na rua eu fui pro shopping, aí ar-condicionado, aglomeração de pessoas, ar seco, enfim. Hoje eu vejo como uma pequena fragilidade do organismo a esse clima um pouco bagunçado de onde eu moro. Então, eu acho que eu estou muito bem com essas pequenas gripes que eu tenho. Por quê? Porque o meu histórico é muito pior do que isso, tá? Inclusive, isso me abre a mente para fazer um adendo antes da gente começar a entrar de fato no tema da saúde e yoga, que é o seguinte. A gente tem uma coisa, o yoga tem um conceito de karma. E esse conceito diz que vários dos nossos karmas são imutáveis e uns tantos são mutáveis. É isso mesmo. Eu travei porque eu falei errada a ordem. A gente pode mudar alguns karmas e outros não. É isso. Por exemplo, eu carrego comigo um karma de sangue, de genética, de família. Esse karma é imutável. Não importa o que eu faça nessa vida, eu continuo sendo da mesma família, eu continuo tendo a mesma genética. Não tem como eu mudar isso. Então, eu tenho uma propensão natural a ter a mesma expectativa de vida dos meus avós, bisavós, pais, enfim, todos aqueles que me antecederam nas últimas gerações. Eu tenho uma tendência natural a ter os mesmos problemas de saúde que essas gerações passadas tiveram. Tanto que você chega no médico, qual é a primeira coisa que ele fala, né? Muitas vezes ele vai te conhecer e pergunta: tem caso disso, 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 disso? Você vai perguntando um monte de doença. Tem caso assim na família? Por quê? Porque você tem uma propensão natural a ter aquelas mesmas coisas. Isso é um karma de família. Isso não é um karma mutável. Então pode ser que você faça tudo o que eu vou te falar aqui e ainda assim a sua saúde não seja um brinco, tá? Ainda assim não seja impecável, como a minha não é, tá? Pode ser que aconteça isso com você. Agora, eu sei, pela minha experiência pessoal e por olhar para trás
e ver minha vida, a saúde do meu aparelho respiratório, as gripes, resfriados, amidalites, faringites, etc. Ver todas as doenças que eu tinha nos anos de vida pré-yoga e nos anos de vida pós-yoga, e eu tenho a certeza e a convicção de que, caraca, melhorou muito. Então, eu sutilizei esse karma de saúde, tá? Eu aliviei muito, ele ficou muito melhor do que ele era. Mas não é perfeito. E se eu parar de praticar yoga, será que vai ficar ruim igual? Se eu não praticasse, será que seria pior? Será que seria melhor? Será que seria indiferente? Chega um certo momento, ou seja, chega uma certa minúcia, quantos anos eu vou viver? Eu não sei. E aí o dia que eu chegar meu dia final, e aí? O André teria vivido mais se ele não tivesse praticado yoga? Ele teria vivido menos? Ele teria vivido da mesma forma? Não tem como saber disso. Por isso que, de certa forma, dedicar a sua vida, dedicar o seu tempo, os seus dias a fazer uma prática de yoga é, de certa forma, um ato de fé. De fé de acreditar que isso vai te fazer bem no longo prazo. No curto prazo sempre faz. Tu faz a prática e você termina se sentindo muito bem, é verdade. Mas no longo prazo é um ato de fé. Você faz isso esperando que isso vai te beneficiar de alguma forma. Pelo menos é como eu sinto. Eu pratico acreditando que, levando isso aqui pelo resto da minha vida, é o meu plano, eu acho que eu vou viver muito mais e vou viver muito melhor. E eu lembro de um livro que falava, é um livro de yoga, falava sobre as raízes e linhagens do yoga, e ele falava que saúde é você um dia desligar. Pum, acabou, chegou o fim da vida. Isso é saúde. A morte é um fim inevitável para todos nós. Não tem como você lutar contra ela. Não tem como você achar que esse dia não vai chegar. Mas você ter um fim breve e rápido, como quem desliga um interruptor, isso está no seu controle. Isso é ter saúde. Você ir perdendo saúde, definhando, dependendo dos outros e ter uma vida muito debilitada, isso é falta de saúde. Por quê? Antes de chegar a sua hora, antes de chegar ao seu dia final, você já não tinha disposição, vitalidade, bem-estar físico, emocional, mental para seguir os seus dias. Então, é isso. Existe aqui um ato de fé, eu quero deixar isso claro. Por quê? Porque eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu não sou, sei lá, nenhum profissional da saúde cientificamente falando, né? Você pode me ver como alguém da área da saúde mental, talvez, pelo fato de eu ensinar yoga. Mas, enfim, eu queria fazer esse adendo que ficou maior do que eu esperava, mas é muito do que eu acredito, tá? Então, dito tudo isso, vamos lá. Vamos entender como que o yoga aumenta a sua saúde. Onde é que está o ponto crucial do yoga para a sua saúde? Ele está dentro dos princípios comportamentais do yoga. Um carinha chamado Patanjali escreveu um livro lá no século III a.C., chamado de Yoga Sutra de Patanjali. Sutras são vários aforismos, várias pílulas desidratadas de conhecimento, ou seja, frases difíceis de entender, que são curtas, breves, mas tem muito conhecimento ali atrás. E você precisa estudar a fundo a filosofia do yoga, suas raízes, suas linhagens, suas origens, para conseguir entender melhor cada um desses aforismos. E lá nessa época, ele sistematizou o que ele chamou de yamas e niyamas. O que é isso? Yamas e niyamas, eu gosto de chamar de princípios. São princípios do yoga. Esses princípios se dividem em dois grupos, são dois grupos de 5. De um lado, você tem 5 coisas que você não deve fazer. Não agredir, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade e não possessividade. E do outro lado, você tem 5 coisas que você deve fazer. Você deve cultivar a alegria ou contentamento, a limpeza ou purificação, a autossuperação, o autoestudo e a autoentrega. Tem várias formas de você ver esses dois blocos. Coisas que não fazer, coisas que fazer. Coisas que você deve refrear, impulsos que você deve refrear e disciplinas que você deve cultivar. Coisas que você tem na relação com o mundo externo e coisas que você tem na relação com o mundo interno. Tem várias formas, várias óticas da gente lançar sobre essas 10 princípios, mas a gente não vai falar sobre todos eles hoje. A gente quer falar só de um deles.
Dentro daquilo que diz respeito à relação com você mesmo, as disciplinas que você deve cultivar na sua vida, dentro delas nós temos uma que é o Sauchan. Sauchan significa a limpeza, significa a purificação. E você cultivar a purificação, a limpeza do seu organismo é o que vai te promover uma maior longevidade. Se a gente fosse pensar com uma lógica um pouco científica, eu falo um pouco porque eu não sou o cara que costuma ler artigo científico, que costuma pesquisar estudo e etc. para vir aqui gravar vídeo para vocês e conversar. Mas eu acredito que se tu pesquisar, você vai achar algum vídeo defendendo isso que eu estou te dizendo. Mas vamos lá. O que acontece? O seu organismo, as suas células, elas têm uma durabilidade programada. Seu funcionamento celular, você tem um metabolismo celular, ou seja, suas células elas estão trabalhando no seu organismo o tempo todo e vai chegar uma hora que ela chega no limite de funcionamento dela e aquela célula se vai, ela para de funcionar, ela pifa, tá? Isso acontece em todo o nosso organismo, em cada uma das nossas células. E conforme isso vai acontecendo, a gente tem, por exemplo, os radicais livres, né? São liberados, que seria a excreção da célula. Já, não sei, acho que eu não estou falando nenhuma bobagem. Se eu estiver falando, você pode escrever nos comentários. E esses radicais livres é exatamente esse produto de um certo envelhecimento do nosso corpo. Quando você pega uma pessoa, um atleta, pessoa que se empenha bastante na atividade física, faz pra valer, tá? Você pega eu tenho um vizinho perto do meu pai, espero que não esteja assistindo isso e não entenda que isso é pra ele, mas é como as coisas são. O cara é corredor mesmo, tá? E, tipo, sábado, domingo, o cara, encontrei ele outro dia na rua, falei, e aí, você tava correndo? Ele falou, hoje foi dia de um treino curtinho. Você correu quanto? Ele disse, 15 quilômetros. Falei, caraca, o treino curtinho do cara é 15 quilômetros. Então, assim, ele leva a sério essa parada de correr. Nem sei se ele é atleta profissional, mas ele leva a sério. E aí o que acontece? É um cara saudável? É. É um cara que tá enxuto, que tá bem. Mas eu tenho certeza que se ele me disser a idade dele, que eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza que ele é uma pessoa que aparenta ser mais velho do que ele realmente é. Aparenta no sentido da pele estar mais envelhecida por causa do sol, por causa da atividade física intensa, do desgaste que ele impõe ao corpo dele por aquela atividade. Tudo isso vai acelerar o metabolismo dele celular, vai acelerar essa meia-vida das células dele e ele vai parecer uma pessoa um pouco mais velha, tá bom? Não estou dizendo se está certo ou está errado, estou dizendo que é o que é. Enquanto que, quando você pensa em técnicas do yoga, você tem várias técnicas que têm a intenção oposta. Tem a intenção de desacelerar o seu envelhecimento, desacelerar esse metabolismo celular. Então, na minha visão, eu acho muito estranho as pessoas quererem praticar yoga para emagrecer. Por que eu acho estranho? Porque tu tá praticando um negócio que te joga para trás. Ele desacelera o envelhecimento. Isso desacelera o metabolismo celular. Isso desacelera a queima calórica. Sacou? Então, tipo, não faz muito sentido isso emagrecer, né? Pelo menos o que eu vejo hoje em dia, a galera toda quer construir músculo para aumentar o metabolismo, para acelerar a queima calórica, para acelerar o metabolismo basal e, através disso, emagrecer. Sem ter que ficar se matando de fazer cardio. É ou não é? Existe um negócio desse, não existe? Pois é, o yoga faz o contrário. Ele desacelera o seu metabolismo para promover o prolongamento da vida. Não dá para emagrecer com isso? Claro que dá. Especialmente porque, falo por mim, no momento que eu me vejo engordando, que eu me vejo ganhando peso, ficando mais barrigudinho, eu sei que não é porque eu estou me esforçando menos na minha prática de yoga, mas é por mera ansiedade às vezes. Momentos de estresse, eu começo a comer mais porcaria, começo a comer em excesso, começo a comer mais doce, começo a comer mais comida gordurosa e eu ganho peso. A prática do yoga vai te ajudar nesse processo mental e emocional. E com as suas emoções em paz, vamos dizer assim, tenho certeza que você melhora a sua alimentação. E melhorando a sua alimentação, de fato, você vai emagrecer. Mas pelo movimento físico em si,
não faz muito sentido para mim. Não estou dizendo que não pode ser, que não pode existir, tá? Não estou falando mal, mas não faz muito sentido. Então, tudo que a gente faz dentro desse princípio do Saltram, da limpeza, da purificação, tem a intenção de desacelerar esse metabolismo celular, trazer isso para trás. E quando você desacelera o metabolismo celular, é como se as suas células elas funcionassem num ritmo mais lento. E ao funcionar num ritmo mais lento, elas vão funcionar por mais tempo, ou seja, se promove uma maior longevidade. Então pensa comigo, se você se alimenta com coisas muito industrializadas, muito processadas, se você se alimenta de elementos que não estão disponíveis na natureza, elementos que o seu organismo desconhece, concorda comigo que o seu organismo vai precisar fazer um esforço maior para digerir aquilo ali? Por outro lado, se você ingere coisas que são naturais, que estão disponíveis na natureza, o seu corpo vai conseguir digerir aquilo com mais facilidade, porque aquilo já está disponível na natureza, já é algo conhecido pelo seu organismo. Então, a nossa alimentação é um aspecto de limpeza, tá? Mas vamos lá, eu estou botando o carro na frente dos bois. Entendido o Saltram, esse princípio de limpeza, saiba que ele não está restrito à técnica, à prática pontual de sentar no tapetinho e fazer yoga. Quando a gente fala de Saltram, a gente está pensando em amplo aspecto. E esse aspecto de purificação e limpeza, ele vai permear também a sua vida cotidiana. Então vamos lá, vamos tentar entender então esse Saltram por 3 pontos. Limpeza densa, limpeza emocional e mental e limpeza comportamental. Separei esses 3 pontos para você entender esse processo de purificação. Primeiro ponto, a limpeza densa. Essa sim é a que você faz no seu tapetinho de práticas. O que seria a limpeza densa? É você fazer as técnicas que no Swastika Yoga nós chamamos de Kriya. Kriya seriam as técnicas de purificação das mucosas. A principal delas é o Nauli Kriya, que é você fazer um movimento circular com o seu abdômen que estimula o funcionamento do intestino, do peristaltismo. E esse movimento faz com que você purifique esses órgãos internos, estimule e purifique, tá? Eu não vou ensinar isso a fazer aqui, eu ensino isso nas aulas práticas, inclusive toda quarta-feira às 7 da manhã tem aula ao vivo. Tem uma aula disponível aqui no canal para você fazer, uma aula prática de yoga. Não sei se nessa aula que está disponível agora eu estou ensinando a fazer isso, mas eventualmente em alguma aula eu ensino, tá bom? Se você quiser que eu grave um vídeo depois ensinando isso, bota aí nos comentários. E, enfim, seria mais ou menos o vácuo, tá? Essa técnica é muito famosa com o nome de vácuo, ficou famosa até no universo do fisiculturismo como uma ferramenta para afinar a cintura. De fato, tem esse efeito. Mas no yoga ela tem um objetivo principal que é massagear órgãos internos, estimular o funcionamento deles e a excreção. Então a limpeza densa, ela seria isso, seriam essas técnicas. A contração abdominal é a principal delas. Tem outras? Tem outras. Por exemplo, Kapalabhati. Kapalabhati dá para eu mostrar aqui. É uma técnica de limpeza das vias aéreas. Como que você faz? Respira fundo, solta o ar forte e rápido, assim, ó. Gripado fazer isso é um absurdo, né? No vídeo ainda, caraca. Mas enfim. Isso aqui é uma técnica de limpeza. Limpeza das vias respiratórias. Tem outras, tem outras. Tem o NET, que é a limpeza das vias respiratórias com água e sal. Você usa soro fisiológico para colocar água na narina, tombar aqui a sua cabeça para o lado, a água entra pela narina de cima e sai pela de baixo. Você está limpando todo esse seio nasal. Isso é muito comum com bebês. Telzinho está aqui vai fazer 11 meses agora, muito em breve. E desde muito tempo atrás, acho que com 4 meses que podia fazer isso, agora eu não me recordo a data. Mas enfim, tem uma época que você pode fazer isso com o bebê. Você pega uma seringuinha, que tem uma pontinha de silicone, óbvio, e aí você puxa soro fisiológico, põe no narizinho dele e aperta. A água da seringa entra para um lado e sai pelo outro. Você limpa e hidrata o seio nasal do bebê. Ótimo para ele dormir melhor à noite. Então, é a mesma coisa que faz com os bebês, você fazer com você, no caso dessa técnica chamada de NET. Tudo isso promove
limpeza densa, é o que no Swastika Yoga se chama de Kriya, a purificação das mucosas. Tem outras técnicas também, não vou me alongar nisso aqui. Se você pratica yoga, você vai ter o conhecimento, você vai descobrir essas técnicas. Se você não conhece, se você quiser praticar comigo, inclusive, vai ter um link da comunidade Sato aqui na descrição do vídeo. Lá eu te ensino isso mais a fundo. Não é o objetivo desse vídeo, posso gravar um no futuro, tá bom? Segundo ponto, limpeza emocional e mental. Veja bem, não é só limpar densamente que vai te promover uma maior saúde. Se fosse só limpar densamente, bastava tomar banho e escovar o dente, você ser saudável. E não é bem assim, né? Tomar banho e escovar o dente pode evitar um punhado de problemas de saúde. É verdade, não tenha dúvidas disso. No passado existiam muitas doenças que hoje foram erradicadas exatamente pela evolução, né, pelo processo de higiene pessoal ter sido bastante aprimorado. Então, saiba que isso é real. Mas não é o suficiente. Então, além disso, é importante você fazer um processo de limpeza da sua mente e das suas emoções. E nós temos técnica no yoga para isso também. Como que você faz essa limpeza emocional e mental? Eu diria que a principal ferramenta dentro do Swastika Yoga para isso é o Nadi Shodhana Pranayama, que é a respiração alternada. Já fiz vídeo aqui no canal sobre essa respiração. Como que funciona? É muito simples. Você obstrui uma narina, inspira, troca a narina de atividade, expira. Pulmão vazio, não troca. Inspira de novo. Pulmão cheio, alterna e solta. É isso. Sempre que você enche os pulmões, você vai trocar a narina que está funcionando. Com pulmão vazio, você nunca troca. Pulmão cheio, você troca. Pulmão vazio, você não troca. É isso. Essa é a técnica. Esse é o Nadi Shodhana Pranayama, respiração alternada. Esse respiratório, essa alternância de narinas vai criando uma sincronicidade entre os seus hemisférios cerebrais, pela alternância de estimular um e outro, um e outro, um e outro, um e outro. E essa sincronicidade, essa conexão dos hemisférios cerebrais, que é estimulada durante esse pranayama, faz com que venha à tona memórias, faz com que venha à tona recordações que você tem na sua cabeça, na sua mente. E ao trazer essas recordações à tona, o que acontece? Você está limpando a sua mente. Tem coisas que você não sabia que estavam te incomodando, que você começa a lembrar, que você começa a pensar sobre isso, que você começa a refletir sobre isso. Se você parar e fazer uma meia hora desse respiratório, você vai ver, é quase uma sessão de autoterapia. Porque você lembra de coisas, você pensa sobre elas, você reflete sobre elas, você pensa sobre elas com uma maior estabilidade emocional, com menos envolvimento emocional com aquela experiência, porque você está fazendo um pranayama, porque você está relaxado, você está descontraído. E aí você vai meio que ressignificando experiências que você tem guardadas na sua memória. Isso é fantástico para purificar os seus pensamentos e as suas emoções. Existem outras técnicas? Existem. A meditação, por exemplo, é muito boa para isso também. Mas eu acho que meditação não é o melhor caminho para quem está começando no yoga. Se você está começando agora, eu acho que você deveria focar nesse pranayama que eu acabei de mencionar. Ele vai ter um efeito melhor, ele vai ser mais fácil de fazer. Meditação é uma técnica mais difícil, mais sutil e mais difícil de ser corrigida, tá? E além desse aspecto de limpeza emocional e mental, nós temos também uma limpeza comportamental. E é aqui que eu acho que a coisa fica mais complexa. Todo mundo fala que o yoga é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas eu sinto que muitas vezes tem gente que fala isso meio de fachada. Então, assim, se você tem uma técnica que te promove autoconhecimento, e esse autoconhecimento não muda nada no seu comportamento, na sua vida, diante do seu trabalho, da sua vida pessoal, enfim, de tudo que você faz na sua vida, esse autoconhecimento eu acho que ele tá meio fajuto. Porque não é possível que você vai se conhecer, você vai se descobrir, e tu não vai achar que tem que melhorar nada na vida. Tu é o perfeitão. Não faz sentido. Então, quando você começa um processo de autoconhecimento praticando yoga, é esperado que você mude o seu comportamento.
Cada um vai ter seu ritmo de mudar mais rápido ou mais devagar, de se incomodar mais com um aspecto ou outro, de querer mudar mais um aspecto ou outro. Cada um tem seu ritmo, seu processo. E eu acho que essa individualidade precisa ser respeitada. Mas, no seu tempo, na sua individualidade, no seu momento, essas mudanças elas precisam acontecer. Então, o que eu vou falar aqui, eu não quero interferir no seu fórum íntimo, mas eu quero que você entenda que isso existe, isso faz parte do yoga, isso faz parte desse princípio que é o Saucham, a limpeza, a purificação. E se alguma coisa aqui te soar estranho, relaxa. É parte de um processo que, se você quiser praticar yoga e sentir vontade de fazer isso aqui um dia, você vai fazer, tá bom? Com esse imenso parênteses, com esse imenso preceito moderador, vamos lá. O que acontece na sua limpeza comportamental? Eu dividi aqui em dois aspectos principais. O primeiro deles é a alimentação. E é por isso que eu falei tanto previamente aqui, para relaxar, para você descontrair, para você não se cobrar, tá? O que acontece? Em termos de alimentação, é comum associar-se o yoga a uma alimentação vegetariana, às vezes até uma alimentação vegana. E qual que é a questão? As pessoas associam muito esse tipo de alimentação a um outro princípio do yoga, que é o ahimsa, que é a não agressão. Como se, pô, tu não pode comer carne porque tu tem que matar o bicho para comer o bicho, e isso é uma agressão. Então, devido ao princípio do ahimsa, você não deveria comer carne. E aí meio que começa uma militância, uma pressão em cima do cara que pratica yoga que ele não pode comer carne. Eu acho isso um saco. Pronto, falei. De verdade. Eu não como carne, desde 2011. Caraca, tem tempo. Mas dos meus alunos, eu acho que todos comem, tá? E se tu quiser praticar yoga comigo, tu não vai ter que parar de comer carne, não. Relaxa. Um dia, se você quiser, você vai me contar e eu posso te orientar em relação a isso. Ponto. Peraí, que eu preciso espirrar. Calma. Ah, pronto. Então, eu acho essa militância um saco. Eu acho que o processo é natural, ele é seu, ele é individual. É o seu autoconhecimento e as mudanças que vão acontecer na sua vida através da prática do yoga é você que vai conduzir. Não é porque alguém ficou te enchendo a paciência que você tem que fazer isso ou aquilo. Isso não é liberdade. Eu acredito no yoga com liberdade. Eu te ensino, eu te mostro o caminho, eu te mostro as técnicas, você me fala o que você pensa, o que você quer, o que você não quer, e eu vou te orientar respeitando você. Eu acho que é assim que tem que ser o processo. Tem que ser libertador e não repressor, tá? Acho que eu até alterei o tom de voz, falei meio indignado isso aqui. Mas é isso. Então, quando eu parei de comer carne, ninguém me pressionou. Ninguém veio com esse papo de ahimsa e de não agressão pra cima de mim. Inclusive, quando eu mencionei para os meus amigos que eu tinha parado de comer carne, as pessoas falavam pra mim assim: ah, mas é porque você tem dó dos animais, né? Nada de errado ter dó dos animais, mas não foi o que me motivou. Eu parei de comer carne porque eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu comecei a me informar sobre essa questão, e eu entendi que a alimentação sem carnes ia ser mais saudável para mim. Foi por isso. E só. Eu não vou ficar aqui tentando te convencer a não comer carne, não é esse o ponto, tá? Eu estou aqui para te dizer que você observar a sua alimentação é uma forma de você purificar o seu corpo e você ter mais saúde. Você tem que parar de comer carne? Não, você não tem. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Uma forma de você observar a sua alimentação, purificar o seu corpo e ter mais saúde. Você é católico? Você é cristão? Então existe um mandamento na igreja de você fazer jejum na sexta-feira, certo? Você faz jejum na sexta-feira? Se você fizer um jejum na sexta-feira, você está pegando um dia da sua semana, um sétimo dos seus dias da semana, e você está observando uma restrição alimentar intensa. Isso está dando uma folga para o seu organismo. Isso está dando descanso para o seu organismo. Você está purificando o seu corpo. Você está aumentando a sua saúde. Não, André, mas eu não sou católico, eu não sou cristão, eu não tenho religião. Eu não estou nem aí para essa sexta-feira. Tá bom. Jejum intermitente. Entrou na moda um tempo atrás.
é uma forma de você observar a alimentação, de você cuidar da alimentação e purificar e limpar o seu corpo, porque você tem um período de descanso para ele. André, mas eu não aguento ficar sem comer. Beleza, se você come menos industrializados, menos porcaria, menos doce, menos alimentos processados e se restringe a uma alimentação mais natural, mais biodisponível, você está observando uma alimentação que purifica e limpa o seu corpo. Perceba, eu não sou nutricionista, eu não estou te passando uma dieta. O que eu quero te mostrar? Que observar a sua alimentação a fim de purificar o seu corpo é a observância do princípio do yoga, Sautyam, que é a limpeza, que é a purificação e que vai aumentar a sua saúde. Existe uma técnica específica no Swastika Yoga, que se chama Bhuta Shuddhi, que é um período de purificação. São 5 dias, a gente faz uma semana. Você pode fazer mais tempo, mas eu ensino os alunos a fazerem 5 dias de uma restrição alimentar muito rígida. Tira sal, tira açúcar, enfim. Eu gravei uma aula explicando tudo isso certinho. Eu só quero que você saiba que existe. E você faz isso durante 5 dias. Aí você tira carne, aí você tira qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita. Você tira o sal, você tira o açúcar, você limpa mesmo. Por 5 dias. Passou os 5 dias, segue sua vida normal. Mas esses 5 dias foi um momento de intensa observância da sua alimentação. Você deu um descanso para o seu organismo, você só comeu coisas que são mais fáceis de digerir. E você vai ter mais saúde. Simples assim. Tá bom? O que lhe convier, você leva para a sua rotina. O que não lhe convier, você não leva. É um caminho de liberdade. É assim que eu acredito no yoga. E é assim que eu ensino. O segundo ponto, que eu acho que é menos polêmico, mais tranquilo, é informação. Perceba, tudo que você vê, tudo que você lê, tudo que você consome de informação, filmes, livros, rede social, notícias, jornais, revistas, se é que alguém lê jornal e revista hoje, lê, né? No celular, mas lê. Enfim, tudo que você consome de informação é a matéria-prima da formação do seu pensamento. Então, vira e mexe, aparece alguém comentando em algum post meu, falando que a pessoa é muito pessimista, que ela é catastrófica, que ela é quase o cavaleiro do apocalipse. E aí, eu não conheço a pessoa em profundidade, mas eu tenho certeza que se eu pudesse conhecer, que se eu pudesse olhar o algoritmo das redes sociais dela, ia ser só tragédia. Por quê? Porque é isso que chama atenção, é isso que dá ibope, é isso que você vê o tempo todo na televisão, na internet, nos filmes, nos vídeos, enfim. A gente consome muita porcaria no sentido de notícia ruim, de tragédia, de coisa tenebrosa, entendeu? Se você consumir esse tipo de matéria-prima, qual que é o pensamento que você vai cultivar na sua cabeça? Vão ser esses. Então, de novo, é uma decisão de fora o íntimo. É você que tem que tomar a decisão, é você que tem que fazer isso. O que eu quero que você entenda? Que você filtrar o tipo de informação que você usa para alimentar os seus pensamentos também é uma observância de Sautyam, do princípio da limpeza que está dentro dos 10 princípios ali do yoga. Eu acho que esses 2 pontos são os principais quando a gente pensa em comportamento, tá? Alimentação e informação. Cuidar do que você ingere, do que você põe para dentro do seu corpo e da sua mente, porque é isso que você vai cultivar dentro de você. Poderia colocar uma terceira coisa aqui, emocional, relacionamentos, como você trata as pessoas. Você não tratar bem as pessoas à sua volta vai gerar emoções pesadas em você. Você xingar, você brigar, você discutir com a sua esposa, com o seu marido, no trânsito, com o chefe, com um colega de trabalho, você sair criando inimizade gera um aperto no coração que não vale a pena. Isso também é comportamental. Você não vai conseguir mudar isso do dia para a noite. E lembra, eu estou falando de você, da sua relação consigo mesmo. Você brigou, é ruim para o seu relacionamento com a esposa, é agressivo e etc. Sim, mas a gente está falando de Sautyam hoje, de limpeza. Essa interação agressiva gerou em você algo muito ruim. Gerou em você um peso, gerou em você uma dispersão, gerou em você uma série de pensamentos ruins em relação àquele relacionamento. E tudo isso deixa o seu corpo, libera hormônios, libera adrenalina, libera estresse,
tudo isso altera o funcionamento do seu organismo, deixa ele mais sujo, deixa ele menos saudável. Tudo isso é observância de Saltyan. Então, vamos dar uma recapitulada, porque eu acho que eu falei muita coisa, joguei muitas ideias para você, talvez você tenha se perdido no meu raciocínio, que até eu posso me perder. Que é o seguinte, vamos lá. Para observar como que o yoga aumenta a sua saúde. O yoga tem um princípio que é o Saltyan, que é a limpeza, que é a purificação, que está intimamente associado à sua saúde. Quanto mais purificado for seu corpo, sua mente e as suas emoções, mais saudável você será, porque essa purificação desacelera o processo de envelhecimento das suas células. Eu separei aqui 3 formas de você observar essa limpeza. A primeira limpeza é a limpeza mais densa, que é aquela que você faz através das técnicas de Kriya, a purificação das mucosas do yoga. Quais são elas? Técnicas de massageamento abdominal, como Nauli Kriya e Uddiyana Bandha. Técnicas de limpeza das vias respiratórias, como o Kapalabhati ou a própria limpeza com água e sal, usando o Lota, fazendo o Neti, entre outras. Segundo ponto, a limpeza emocional e mental. O principal aspecto para você trabalhar isso, para você purificar os seus pensamentos e as suas experiências que estão guardadas aí no seu subconsciente, é através da respiração alternada, Nadi Shodhana Pranayama. Encheu os pulmões, você troca a narina, soltou o ar, você não troca. Faz isso alternadamente por pelo menos 10 minutos, você vai perceber o efeito de purificação mental. Outra técnica que também pode te ajudar nesse processo é a meditação. Se você é iniciante do yoga, não recomendo, mas ela também gera esse efeito de limpeza da mente e das emoções. E o terceiro aspecto é a limpeza comportamental, que vai acontecer na observância da sua alimentação. Quanto mais pura e mais fácil de digerir, mais você vai estar limpando o seu corpo e desacelerando o seu envelhecimento. No consumo de informação, quanto mais você consome coisas que são leves, que são agradáveis, que são alegres, que são felizes, quanto mais você cuida do padrão vibracional, da qualidade da informação que você consome, é uma matéria-prima que você está fornecendo para sua mente para cultivar bons pensamentos e bons sentimentos. Isso tem uma interferência direta no seu bem-estar mental e emocional. E o terceiro, relacionamentos. Se você é uma pessoa que sai criando inimizade com todo mundo por aí, a tendência é que isso gere um grande desconforto emocional em você, que é manifestado inclusive na forma de liberação de hormônios que vão envelhecer mais o seu corpo e vão limar a sua saúde, quer você esteja percebendo isso ou não. A observância de toda essa limpeza densa, emocional e mental e comportamental é observância de Saltyan, o princípio da limpeza, da purificação do yoga. Espero que isso aqui tenha aberto a sua mente para observar a sua vida de uma outra forma, tentando sempre ser uma pessoa mais limpa, mais pura e, por consequência, mais saudável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se gerou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Sempre olho, sempre leio. Quando conveniente, quando não é um hater descontrolado, respondo. E isso pode, inclusive, gerar ideias para novos vídeos. Beleza? Grande abraço para você e a gente se vê na próxima.